Então, boa noite a todos que já estão presentes no ambiente virtual. Vamos dar início a essa atividade do NECAT, que é o Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da Universidade Federal de Santa Catarina, para discutir um tema que na última semana meio que mapeou a conjuntura econômica e política, os debates, dada a sua importância enorme em relação à vida das pessoas e particularmente da classe trabalhadora e mais particularmente das pessoas mais vulneráveis ou que estão mais sujeitas ao impacto dessa elevação dos preços dos alimentos, né? Então, a ideia é um pouco, nós vamos fazer uma live não muito longa, né? Cada um dos três convidados, dos dois convidados e mais eu ao final vamos trabalhar 20 minutos, expor o tema e depois um fechamentozinho, né? E nesse sentido, então, eu gostaria de agradecer o convite aceito pelo Maurício Bulinari, que foi aluno de economia e que é técnico do Diese e que vai participar com a gente hoje. E, ao mesmo tempo, agradecer a presença também do Haroldo Tavares Elias, da IPAGRE, que foi meu contemporâneo da universidade no início dos anos 80, né? E que hoje trabalha no CEPA IPAGRE, na área de socioeconomia. Então, o Maurício vai fazer a sua primeira intervenção, os 20 minutos. Depois, o Haroldo faz também a sua intervenção, ao redor dos 20 minutos também. E, no final, eu fecho um pouco a discussão com alguns pontos que eu preparei aqui também nesse debate. O que a gente tem visto nas últimas semanas são diversas explicações, talvez as mais distintas possíveis, sobre o que está acontecendo nessa área crucial para o país, e também algumas narrativas estão sendo construídas em cima dessa problemática, que é uma problemática maior, né, e que remete a uma discussão mais ampla do ponto de vista de um país que não tem uma política de segurança alimentar e institucional, né? Ou não tem uma política institucionalizada de segurança alimentar, e com isso você vai ao sabor dos eventos, né? E agora nós estamos diante de um evento de grandes proporções e com consequências muito drásticas para uma parcela importante da sociedade brasileira num momento de pandemia como nós estamos vivendo, né? Então, é de extrema relevância a gente discutir um pouco mais esse assunto, levantar algumas questões e buscar algumas explicações, né? Então, eu agradeço mais uma vez ao Maurício e ao Haroldo o convite, duas pessoas que estão em duas instituições, uma pública e uma da sociedade civil, o Diese e a IPAGRE, mas que ambas também trabalham com essa temática, né? E a gente vai fazer um pouco a mediação disso com algumas questões no final. Então, Maurício, a palavra está contigo. Eu pediria a todos que estão nos assistindo para deixar o microfone desligado, né? E depois, quando chegar perto dos 20 minutos, eu te aviso, Maurício, tá bom? Então tá, Maurício, grande abraço, obrigado pelo convite e a palavra está contigo. Bom, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo hoje, né? Queria agradecer o Lauro aqui pelo convite, cumprimentar o Haroldo, que vai estar comigo aqui dividindo essa discussão junto com o Lauro também. Né, parabenizar, antes de mais nada, o NECAT, que para mim é uma iniciativa extremamente importante, aí, conduzida pelo Lauro aqui em Santa Catarina, é uma referência catarinense, né, numa universidade que pouco estuda Santa Catarina, né, uma universidade que está mais afeita a estudar os grandes processos globais, que não é desimportante, não é sem importância, mas que estudar Santa Catarina para a gente é algo fundamental, né, porque é onde a gente de fato está vivendo. E discutiu os impactos da pandemia no preço dos alimentos, né, primeiro para mim é caracterizar claramente que esse impacto ele tem uma natureza, na minha avaliação, de classe. Né, e isso aparece quando a gente pega alguns preços básicos aqui no ano, né, o aumento de 19% do arroz, 35,9% do feijão, 23% do leite, 7% do ovo, e assim sucessivamente, né, esse impacto ele tem uma clara natureza de classe, porque essa inflação hoje ela é uma inflação, no caso brasileiro, que está concentrada no preço dos alimentos. Né? Se a gente for pegar o preço dos serviços,
né, inclusive o serviço de luxo, né, com escolas particulares, um conjunto de outros serviços, pegar o preço dos bens de maior valor, né, geladeiras, fogões, automóveis, aí não está tendo inflação, a gente está tendo um movimento contrário, um movimento de deflação. Então, o que está pegando mesmo é a inflação concentrada nas classes populares. Essa que está ampliando, e só no caso de agosto, né, segundo o IPEA, né, as famílias que recebem até R$900 tiveram uma expansão inflacionária de 1,5%, e as famílias que recebem até R$9.000, de acordo com a sua cesta de bens, né, de consumo, tiveram uma deflação de 0,1%. Então, obviamente, que a inflação, do jeito que está, do preço dos alimentos, ela tem um impacto direto nas camadas populares, e isso vai aparecer na ampliação do drama social, do abismo social que a gente já está vivendo já há um bom tempo, mas que esse ano está se agravando dramaticamente aí na sociedade brasileira, na sociedade catarinense, aqui na nossa cidade, em Florianópolis, e em todas as demais cidades aí do Brasil. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é esse, e dizer que não é qualquer coisa. Segundo o DIEESE, a cesta básica, né, o conjunto de 13 produtos básicos da alimentação, consome hoje 55% de um salário mínimo. Né, o valor atinge isso. Então, se a gente for considerar que o grosso das famílias brasileiras está recebendo menos de 2 salários mínimos, um conjunto enorme, não está nem recebendo rendimento, né, quando muito o auxílio emergencial, né, que está tendo em vistas de acabar aí, e a partir do ano que vem, certamente não vai continuar, porque é uma política voltada para o processo eleitoral, não tem nenhuma política estrutural atrás disso, é unicamente, exclusivamente voltada para o processo eleitoral. Então, a gente tem, né, o aumento das famílias sem rendimento, com o desemprego galopante que a gente está vivendo, a gente tem as medidas que foram adotadas pelo governo de redução de jornada de trabalho, com redução de salários e de suspensão de contratos de trabalho, que só aqui em Florianópolis, por exemplo, 48% da força de trabalho formalizada entrou nas medidas de redução de jornada ou suspensão de contrato. E isso causou uma queda salarial aí, né, de em torno de 12% a 42%. Então, obviamente que diante desse patamar salarial, patamar social que a gente está vivendo, a expansão dos preços dos alimentos pega pesado nas camadas populares, né, na classe trabalhadora brasileira. Então, não é um assunto secundário, é um assunto central e que vai constantemente pressionar o parco rendimento que resta à população trabalhadora. Então, só esse ponto já é fundamental. E daí eu queria entrar, então, na minha avaliação, qual é a razão desse movimento, né, e diante da particularidade da economia brasileira. Porque me parece que a pandemia não é o fator fundamental da explicação. A pandemia ela é o fator agravante, ultra agravante, não é qualquer coisa, uma crise sanitária dessa proporção, mas para entender o efeito, a gente tem que entender, antes de mais nada, qual é a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, qual é o padrão de desenvolvimento capitalista brasileiro, portanto, nessa divisão internacional do trabalho, e sobremaneira, entender que essa posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, esse padrão de acumulação de capital no Brasil, está subordinado a uma crise capitalista que tem quase uma década já de duração na nossa sociedade e que tem os seus efeitos acumulados. Então, acho que é em cima disso que a gente tem que discutir como a pandemia agrava todos esses elementos. A pandemia ela é um amplo agravante e ela traz elementos novos, especialmente na dinâmica geopolítica mundial, que também tem relação com esses preços dos alimentos. Então, o primeiro dado fundamental para entender é que desmorona, com esse padrão inflacionário dos alimentos, desmorona a ideologia dominante hoje no Brasil, de que o Brasil é um celeiro do mundo, o Brasil é um grande... o Brasil conquistou soberania alimentar, e como o Lauro já falou no início, a gente está demonstrando justamente que o Brasil não tem soberania alimentar. E não ter soberania alimentar não quer dizer que o Brasil não produza alimentos suficientes para alimentar sua população com custos extremamente adequados, né, rebaixados. Mas significa que nessa divisão internacional do trabalho, nessa forma como o Brasil se insere nela, né, e numa economia de mercado capitalista, tal como está colocado, sem nenhum tipo de regulação estatal, que é isso também que tá dado, né, regulação estatal apenas para favorecer a dinâmica de mercado dependente, de uma economia dependente como a gente vive. Então, a gente tem alguns fenômenos que ajudam a explicar o porquê que o preço está expandindo tal como está expandindo. O primeiro dado, para mim, fundamental, é entender como que já isso não é uma questão de agora, é uma questão de décadas. Se pegar o caso catarinense,
desde a década de 80, o processo de centralização da terra, né, de ampliação do monocultivo, que aliás não é nem Santa Catarina, é mais recente, mas no caso brasileiro como um todo, isso é desde o Brasil colônia, né? Esse é o padrão da ocupação da terra no Brasil. Então, centralização da terra, centralização do crédito, centralização do desenvolvimento tecnológico, né, e cada vez mais um desenvolvimento tecnológico ancorado em pacotes tecnológicos importados, estrangeiros, né? E isso impacta, por exemplo, na própria EPAGRE, né? O papel que as empresas públicas estão deixando de cumprir com cortes orçamentários sucessivos, né, sendo substituídas pelos pacotes estrangeiros e pelo domínio, né, do setor agrícola brasileiro pelas multinacionais, como a Cargill, como a Monsanto, enfim, como todo, que traz desde da biogenética até a produção de implementos agrícolas, né, tudo é um pacote estrangeiro onde o Brasil já vai pagar royalty de antemão. Então, já o royalty que o Brasil paga nessa divisão internacional do trabalho já estruturalmente vai encarecer o preço do alimento, e cada vez mais encarece diante dessa dinâmica, né, que centraliza a terra, concentra, e que no caso específico vai centralizar e ampliar, fortalecer o monocultivo da soja, né, que inclusive no caso de Santa Catarina a gente pega os dados aí que o próprio CEPA divulgou com base no censo agropecuário do IBGE, né, que deixa muito claro como, primeiro, né, a área de lavoura em Santa Catarina está diminuindo, por conta da expansão das culturas agropecuárias e da cultura do eucalipto, do pinus, né, do papel e celulose, e, de outro lado, o que sobra de área de lavoura está sendo invadida pela soja por conta dos preços internacionais amplamente vantajosos, porque a soja é a base, né, da produção chinesa, e a China, então, vai comandando a importação dos insumos brasileiros. Então, tem um processo de centralização do crédito, centralização da terra, e o que resta da terra voltada para a produção agrícola concentrada na soja. Então, isso estruturalmente, daí isso aí não é um processo de agora, isso é um processo de décadas que agora ele aparece com mais, de maneira mais clara. Outro ponto fundamental, a dinâmica dos preços, né? Diante desse padrão, a dinâmica dos preços, os preços internacionais, obviamente, porque o preço dos produtos agrícolas não são regulados, como são mercadorias, né? Mercadorias de uma sociedade capitalista, eles estão submetidos à cotação de bolsa, né? Então, a gente está tendo aí um avanço muito grande dos preços internacionais, por conta da dinâmica geopolítica, por conta da própria forma como os países soberanos, os países que disputam a geopolítica mundial, que não é o caso brasileiro, né, estão fazendo estoques para, de fato, ter soberania alimentar em meio a uma crise, e o Brasil nenhuma prioridade para construir soberania alimentar, porque é um país cada vez mais dependente, entreguista, que não está orientado para fazer isso. Então, aqui, diante da elevação dos preços internacionais, diante de um câmbio, né, que está estimulando a exportação, e diante de um modelo tributário que também estimula drasticamente a exportação, um exportador no Brasil, um grande exportador, paga só 4% de imposto de exportação. Então, isso vai estimulando violentamente o que ainda tem de produção local de alimentos, né, seja direcionado para fora, e que nós tenhamos que importar alimentos que poderiam estar que produzimos aqui, né? Então, é uma dinâmica bastante perversa, e também o importador, no caso aqui catarinense, por exemplo, também vai receber estímulo tributário para fazer o processo de importação, né? Só no caso de Santa Catarina tem os dados aí mostrando que a renúncia fiscal do Estado é de 25% do orçamento potencial. E um dos 3 setores que recebe, né, esse estímulo, 73% desse estímulo, é o setor da agroindústria, esse que exporta, é o setor têxtil, esse que ainda fica um pouco mais voltado para o mercado interno, e é o setor de importação e exportação, as chamadas trading companies, né, que também tem benefício. Então, o benefício ele é duplo. Né? E, obviamente, que ele é um benefício duplo que exige um esforço, onde se dá daí o esforço financeiro do Estado para fazer frente ao benefício fiscal, se dá nos processos de contra-reforma permanente que estão sendo conduzidos aí nas últimas décadas, né? Especialmente contra os servidores do público, né? E a reforma administrativa, por exemplo, está vinculada também a isso, né? A gente vai tendo essa compensação, esse estímulo, então, essa dinâmica exportadora dependente brasileira, que na importação também recebe benefício, só que o Brasil exporta ao dólar, que hoje está 5 para 1, e também vai importar no dólar 5 para 1. Então, isso daí vai pressionar o preço do alimento, né? Mostrando que o Brasil não tem soberania alimentar, mostrando o tamanho do buraco que está se colocando aqui.
o encarecimento da própria cadeia dos insumos e da cadeia tecnológica, porque é tudo importado. Hoje, o que mais cresceu do ponto de vista da importação brasileira nos últimos 40, 50 anos, desde os anos 90, desde a liberalização comercial do Plano Real, foi justamente a internacionalização da cadeia de insumos, né? E, obviamente, que essa cadeia de insumos também está no setor agrícola. E ali, então, também há um encarecimento já há bastante tempo, porque o câmbio já está nessa trajetória já há bastante tempo e encarecendo os insumos que são utilizados para a produção desses alimentos. Então, a gente tem uma pressão bastante grande aí que vai fazendo com que o preço se encareça, né? E em constante crescimento, né? Não há um arrefecimento, mas sim uma continuidade do crescimento. E também a elevação dos preços dos combustíveis, que se dá na mesma dinâmica, e que no caso do alimento também ele tem um componente do combustível do transporte, né? Desse alimento, que também é algo fundamental para entender. E não é qualquer coisa, né? Como eu falei, 55% do preço 55% do salário mínimo se consome na cesta básica, que são apenas 13 produtos. Então, isso vem causando, isso tudo, né, vem sendo agravado, daí eu entro para a parte mais final aqui do que eu quero colocar, vem sendo agravado essa estrutura que já está colocada, essa dinâmica de uma economia capitalista de mercado e de um país dependente dentro dessa dinâmica capitalista, não um país soberano, vem sendo agravado, obviamente, pela política do governo Bolsonaro, que é uma política que não contém não é uma política voltada para os interesses populares, e é uma política voltada para os interesses dessa classe dominante, né, que está no latifúndio, que está no setor agroexportador, que está no setor do comércio internacional, que está no setor financeiro, que também se beneficia dessa dinâmica especulativa, que também há um componente especulativo nessa elevação dos preços, não é só um componente de custo de produção, mas também um componente especulativo. Então, todos esses setores da classe dominante brasileira, da elite empresarial brasileira, estão se beneficiando dessa dinâmica. E é um governo que deixa cada vez mais claro a sua natureza de classe, né, que faz uma opção para beneficiar os setores da classe dominante e que, de outro lado, coloca em xeque, dificulta enormemente as condições de vida da classe trabalhadora, que já está sob a égide de uma crise que afeta o seu emprego. Então, a pandemia, ela estimula, né, ela agrava, ela dramatiza todos esses fenômenos que já estavam acumulados na economia brasileira. E que o governo Bolsonaro, então, tem uma política deliberada de manter esse processo. A gente tem declarações como, por exemplo, da Associação Brasileira de Supermercados, né, a ABAS, colocando o seguinte, né, se não tem arroz, que coma macarrão. Né, aparece até as declarações da monarquia francesa antes da Revolução, né, que se não tem pão, que comam brioches. Então, o que isso está colocado claramente, né, está colocado claramente que o problema social brasileiro vai se agravar. Vai se agravar, isso é um dado da conjuntura, né, o abismo social brasileiro vai se agravar e a própria dinâmica tributária de preços cambial, ela também é uma dinâmica que, não bastando a queda salarial já própria do mercado de trabalho, via dinâmica de preço de alimentos, também se sequestra ainda mais uma parcela do salário dos trabalhadores que começa a ser comida por esse processo. Então, a gente tem como uma política deliberada a manutenção disso, né, acompanhado com nenhum tipo de medida sanitária que poderia combater a pandemia, né, e minimizar, inclusive, o tempo de isolamento social que a gente está vivendo. A gente já está entrando aí no 7º mês de isolamento social, não é qualquer coisa. A curva parece que está só descendo agora, mas é muito tardiamente, né, e sem nenhum tipo de garantia que vamos viver uma transição disso no ano que vem, né, se não com a vacina, e tudo isso, então, parece que permanecerá na economia brasileira, aprofundando a perda de soberania nacional, que é o que está acontecendo, porque um país sem soberania alimentar é um país sem soberania nacional, como um todo, né, isso aí é fundamental. Soberania alimentar não é uma questão secundária. E, junto com isso, é um governo que vai, na minha avaliação, e daí politicamente pensando, inclusive, que o preço dos alimentos é fator central de pensar a dinâmica política brasileira, né? A dinâmica política catarinense, a dinâmica política da cidade, uma economia que não vai permitir estabilização das relações sociais, né? A gente vai ter um agravamento, uma continuidade da crise social e política
que o Brasil já vive aí há um bom tempo, né? Porque não tem previsão de arrefecimento de preço de alimento, continuam os processos de arroxo contra o servidorismo público, continuam os processos de beneficiamento desses setores que têm amplos privilégios dentro dessa dinâmica econômica, e a gente está vivendo aí casos que são bastante exemplares, elucidativos, como aquele tombamento de um caminhão numa rodovia e as camadas populares avançando como se for, que é a barbárie constituída, né, para levar o seu pedaço de carne. Isso não é qualquer coisa. Nos anos 80, a gente vivia isso no Brasil, com os saques em supermercados. Então, o agravamento da crise social, a impossibilidade de uma estabilidade política, né, e a forma como o governo federal, e também estadual, e os governos municipais, via de regra, mas nesse caso, como é uma dinâmica muito nacionalizada do governo federal, especialmente o governo federal, vem incidindo, vai, na minha avaliação, agravar o fato, a forma como o preço dos alimentos influencia na crise social, política e econômica brasileira, né? E a pandemia continuando, isso também é um novo agravante. Então a gente vai ter pela frente aí, para encerrar aqui, um período de continuidade da instabilidade. Eu avalio que pode haver, inclusive, explosões sociais, tal como já houveram em vários outros países aí do mundo todo, né, muito balizado nisso, e que a gente vai passar, então, por esse período de instabilidade, e que é necessário, obviamente, a gente estar discutindo com profundidade como intervir, né, como politicamente, intelectualmente, como avaliar e intervir nesse cenário. Então, Laura, me parece que a dinâmica do preço dos alimentos está condicionada por isso, e combater a dinâmica do preço dos alimentos, né, seria basicamente uma mudança radical da condução da política econômica, né, das dinâmicas sociais, da dinâmica tributária, de todas as políticas que vão conduzir a sociedade brasileira, né, garantindo o quê? Soberania popular e nacional, né, e soberania popular e nacional exige soberania alimentar. Então, é quase que uma coisa esdrúxula, que um país que se diz celeiro do mundo, né, tem uma dinâmica de preço tal como a gente tem, enquanto que os países centrais estão estocando alimentos para justamente combater o preço, né, e garantir isso como uma medida de soberania geopolítica, né, numa economia mundial que está ampliando drasticamente, inclusive, os processos de competitividade entre as nações, como a gente pode acompanhar aí, até na disputa pela vacina, né, como há uma corrida tecnológica aí em torno da vacina, porque é mais um assunto, né, vacina, o preço dos alimentos, é um assunto fundamental para discutir soberania nacional. Então, não é secundário, é central para a vida dos trabalhadores brasileiros e é central para a soberania nacional. Obrigado, Laura. Obrigado, Maurício. Ótimo, levantou um conjunto de pontos que nos colocam algumas reflexões e nos colocam num ambiente um pouco mais amplo, né, de não pensar o alimento pelo alimento, a pensar a crise dos alimentos na crise mais geral da sociedade brasileira e do modo de produção. Vamos passar rapidamente agora para o Haroldo, então para o Haroldo fazer as suas intervenções, num limite de 20 minutos, então, Haroldo, seja bem-vindo e mais uma vez obrigado por ter aceito o convite em nome do NECAT. Bem, boa noite a todos. Eu vou fazer uma abordagem daquilo que a gente atua, né, no setor que nós atuamos no EPAG-CEPA, que nós fizemos o levantamento e acompanhamento do mercado de grãos e também de hortifruti, que tem um trabalho junto à Ceasa, mas eu vou abordar, na verdade, um artigo que a gente escreveu, né, acho que semana passada, e eu vou abordar que uma pandemia mundial, né, algo que não ocorre há mais de 100 anos, é sem dúvida um fato do ano, história das próximas décadas, né, e vai demorar um pouco para ter uma análise bastante concreta. No setor de grãos, a gente faz parte da alimentação desde os tempos bíblicos, né, em várias situações. Durante a colheita da safra de verão, vou fazer uma abordagem agora um pouco do que aconteceu em 2020, né, um comparativo, que tem tudo a ver, né, com a produção de alimentos que sustenta toda uma cadeia produtiva. Então, durante a colheita da safra de verão, teve o início da pandemia Covid-19. No primeiro momento, né, aí final de março, início de abril, a reação do mercado de grãos foi negativa. A economia mundial estava em declínio,
com o consumo de grãos, por consequência, sendo impactado por essa queda na economia mundial. No entanto, houve uma reversão no mercado de grãos, um comportamento atípico, né, dos períodos dos principais produtos. Os analistas, a gente acompanha, ninguém previu esse movimento atípico, né? Em abril, um mês após o início da pandemia, o milho sofre uma pressão de baixista no mercado externo, devido à forte queda no preço do petróleo, o que reduziu a competitividade do etanol, né, produzido nos Estados Unidos e Brasil. O cenário cereal no mercado interno também não era positivo, uma vez que a segunda safra não tinha um efeito climático negativo. Então, se caminhava com um comportamento normal dos preços, entrando a safra, a segunda safra, que é a maior safra de milho brasileira, em julho, mais de 70 milhões de toneladas, os preços iam cair. No entanto, mas com a maior demanda pelos produtos de proteína animal e as expectativas das exportações, no segundo semestre, ocorreu um fato inédito. A alta dos preços internos do cereal, em plena colheita da segunda safra, e maior safra do Brasil, os preços batem recorde, né, conforme nós estamos verificando agora. A soja tem as exportações aquecidas para a China, principalmente, no primeiro semestre. O Brasil exportou como nunca. A China direcionou novamente as suas compras para o Brasil, né? Também aquela questão da guerra comercial com os Estados Unidos, e aproveitando que os preços internos do Brasil estavam relativamente baixos na ocasião, em março, né, comparativamente com o dólar, a moeda enfraquecida. Esses fatores aliados à maior demanda, né, no mercado interno, para o setor de carne e biocombustível, levam a soja a registrar preços recordes também, batendo aí os R$100, 120 ao produtor, chegando a 130 agora em agosto e setembro. Outro fator, e no mercado internacional, a soja também, agora em agosto e setembro, né, após algum evento climático nos Estados Unidos, na safra americana, já bateu os $10 o bushel. Então, já há bastante tempo que, desde mais de um ano e meio, que não acontecia isso. Outro fator em comum passa a ser registrado, o estabelecimento de contratos para compra de commodities da safra 2021-22. Então, isso eu acho que a economista explica melhor isso, porque eu li um artigo que os juros, né, internacionais, os juros de outros países negativos, né, faz com que se redirecione capitais para os mercados futuros. Então, estabelecimentos, contratos, né, o mercado de futuro para milho e soja ficam muito aquecidos, inclusive com compra, conforme eu falei, já uma parte da safra brasileira já para a safra 21-22. O trigo acompanha e acumula fortes altas globais, que estão sendo repassados aos preços domésticos, né? O trigo, o Brasil importa grande parte para o seu consumo. Então, além da demanda de outros fatores, contribuíram, né? Aí o que eu coloco também, que nem a dupla arroz com feijão escapou, se valorizando com a demanda aquecida desde o início da pandemia, com os consumidores formando estoques no início, né, do varejo, e causando algum certo desabastecimento. Além da demanda de outros fatores, contribuíram para a estabilidade dos preços, a redução da área de cultivo de produtos básicos em favor da soja. Isso foi ressaltado anteriormente, né? Está concentrando a produção e reduzindo a oferta desses alimentos. Os preços atuais da soja, esse cenário tende a se agravar nos próximos anos. As exportações brasileiras de arroz, com os volumes mais significativos no ano, também fez com que contribuiu para a redução da oferta do produto no mercado interno e aumento, né, dos preços, também chegando nos patamares aí nunca vistos. O feijão também com consumo mais elevado no primeiro semestre, um pouco mais, né, não é tão significativo, né, a diminuição da área de cultivo, mas eu quero colocar um ponto aqui, que é a diminuição da área de cultivo, né. Nos últimos anos, foi sim, muito significativa a redução, em 15 anos, mais de 40%, desde o ano 2000. Na década de 90, na Santa Catarina, por exemplo, que cultivava 300 mil hectares, hoje está cultivando 60 mil hectares de feijão. E assim acontece com o Brasil. Nós tínhamos aí, na década de 90 mais de 4 milhões de hectares, agora estamos com 3 milhões. O quadro não é tão agravante, porque o rendimento, né, a produtividade vem crescendo dessas culturas, principalmente o arroz, que também reduziu grandemente
a área de cultivo, principalmente em arroz de sequeiro. Mas o arroz irrigado compensou, de certa maneira, a produção total, permanecendo estabilizada, né? A manutenção do consumo do Brasil pode gerar problemas de abastecimento e levar à necessidade de importações recordes no ano. O arroz já está sendo obrigatoriamente se fazer isso, né? E a demanda internacional, assim como o mercado internacional, apresenta uma forte demanda para os diferentes grãos. Vários fatores justificam essa demanda, entre eles o câmbio, o mercado interno, mas o principal é o temor pela falta de abastecimento dos países que dependem das importações para suprimento de alimentos. A segurança alimentar foi um mote do insumo, do impulso do mercado de grãos em 2020. A gente viu a China, né, e outros países importando quantidades enormes, fazendo estoques, né, gerando preocupados com a segurança alimentar de seus países. E o Brasil, desde a década de 90, com a Lei Candir, não temos aí a taxação de exportações, isso facilita grandemente, né, as exportações, conforme foi colocado, não tem uma política de estoques, né, que segure algum estoque mínimo de garantia de produtos alimentares, principalmente, e de milho, por exemplo, a Conab chegou a ter 200, 300 mil toneladas, que às vezes 150 mil é o consumo de Santa Catarina por dia, né? Então, com os estoques muito baixos, e não seguram, né, a questão do suprimento interno de milho. E Santa Catarina é muito sensível, mais sensível que outros estados, né, São Paulo e Santa Catarina, que Santa Catarina importa mais de 4 milhões de toneladas de milho de outros estados, principalmente, e também de outros países. Bem, esses são apenas 3 exemplos, né, que nós colocamos. Tem o arroz, que teve uma forte elevação, né, os produtos lácteos, no primeiro momento, decaiu, né, com fechamento das escolas e né, paralisação, mas logo em seguida já teve um aumento bastante significativo, né? Então, a crise desencadeada pela Covid-19, não somente, né, nós já vivíamos essa instabilidade, fez com que os números de nutrição no mundo fossem revisados em função da elevação dos preços dos alimentos. Embora o Brasil seja relativamente mais protegido, relativamente, né, do que países importadores. No entanto, as exportações estão sendo bastante significativas, que está posicionando esses baixos estoques no mercado. Então, a forte demanda, voltando a dizer, internacional de grãos e carnes, reflete o posicionamento de países importadores no sentido de garantir a segurança alimentar. Eu acho que esse é o ponto que eu quero reforçar das populações. O Brasil, como não tem essa política de segurança alimentar fortalecida, né? E o efeito do fortalecimento dessa demanda internacional, e o Brasil fica suscetível, né? Suscetível, principalmente, essa questão dos preços, né? Agora, volto a dizer, a questão dos produtos básicos, né? O arroz e feijão cultivado, por grande maioria, pela agricultura familiar, né? Mais de 70% é produzido pequenos produtores que saíram da atividade, principalmente feijão, né? Por questão de mão de obra, por questão da sensibilidade à cultura, falta de políticas públicas de segurança para a continuidade do plantio. Ressalto também alguns pontos da apresentação anterior, eu concordo, ressaltando a questão estrutural, né, da questão dos estoques mínimos que o governo deveria ter, né, o papel da Conab como estratégico, né, a questão da diminuição, pontua, diminuição da área de cultivo de arroz, soja e mandioca, que é muito expressiva. A mandioca, a gente está vendo, tanto mandioca mesa, indústria, a diminuição da área é bastante significativa. A divisão internacional do trabalho, eu concordo, né, a questão do Celso Furtado relacionava essa questão, eu acho que foi interessante, voltando. O componente de especialidade, né, que o Brasil se tornou, e também o problema social brasileiro que pode se agravar. Eu acho que essa questão, acho que o Lauro deve entrar bastante nessa questão. Uma transição para 2021, eu acho que a agricultura, a produção responde, no entanto, ela demora, tem um médio prazo de resposta. Os produtores
estão motivados, têm um incentivo com os preços, né, fortalecido dos grãos, deve aumentar a área de cultivo dos grãos, principalmente, só que, de novo, a soja, né, e milho que vão ter um aumento mais significativo da área de plantio. E atentar também para a questão da perda da segurança alimentar, acho que foi uma questão muito importante, né? A médio prazo não tem muitas perspectivas de se resolver. E, por fim, eu quero só ressaltar um recente estudo que saiu da FAO. Eu vou aqui, os preços globais dos alimentos subiram pelo terceiro mês consecutivo, em agosto. Também, né, a FAO relata esses índices de preços que tem, dos cereais, né, a FAO subiu 1,9% em relação à média de julho. Isso, de novo, né, ressalta, o preço internacional do arroz também subiu, ressalta que o açúcar e outros produtos, óleo vegetal também, né, a questão da soja, biocombustível e as compras enormes que a China está fazendo para garantir seus estoques, estão fazendo os preços internacionais subir. E a perspectiva atualizada dos cereais, onde eu destaquei também, tem uma previsão interessante colocar que a produção não caiu, a produção americana, por exemplo, de grãos, de milho e soja, apesar de ter problemas climáticos agora em agosto, mas ela não caiu. Ela vai manter ainda uma produção recorde comparada a anos anteriores. Quero pontuar, que ressalta a questão da segurança alimentar, né? O estoque global não deve baixar muito, mas os países estão segurando esse produto em seu território com a preocupação de garantir estoque das suas populações. Lauro, esses pontos talvez eu continue aí mais adiante, tá ok? Não sei se eu demorei muito, Lauro, acho que é isso aí mais ou menos, né? Depois tem outros pontos a ressaltar. Tá bom. Muito obrigado, Haroldo. Okay. E depois voltamos numa segunda rodada com 5 minutos finais, depois cada um. Ok. Eu convidei os meus 2 colegas aqui para fazer o debate, mas também preparei alguma coisa um pouquinho diferente, né? Eu quero utilizar esse tempo para discutir um pouquinho a narrativa que está se construindo sobre esse problema, né? É extremamente importante, e eu vou utilizar esses minutos para resgatar a narrativa e fazer uma conexão dessa narrativa com a realidade, né? Eu acho que é extremamente importante a gente perceber aquilo que está no ambiente geral do país, dado pelo governo, pelos meios de comunicação, e o que é a realidade, no caso particular agora que nós estamos enfrentando, nessa crise dos preços dos alimentos, que não é só o arroz, foi bem colocado aqui, né? Nós temos um problema que diz respeito centralmente aos componentes da cesta básica, né? O feijão, o arroz, o tomate, o óleo, né? E aí vai. Então, eu queria olhar a narrativa do governo e a narrativa de 2 segmentos da sociedade, né? Então, eu vou começar pela narrativa do governo e por alguns pontos que são mais fáceis, né? O primeiro deles é aquilo que o presidente da República falou na live, aí eu fui me dar o trabalho de ouvir aquelas lives lá, né? Às vezes tem que ter estômago, né? Mas eu fiz um esforço hoje à tarde para ouvir. Eu ouvi 2 delas. Aquela do dia 10/9 é fantástica, né? Que é a primeira medida que o governo atual tomou, o presidente da República tomou, chamando os supermercados e pedindo para eles segurar os preços, né? E aí foi interessante, porque ele diz, olha, eu conversei com 2 autoridades dos supermercados, e eles me disseram que o problema dos preços está na ponta, que já chega para eles. Mas mesmo assim eu pedi para eles maneirar e segurar os preços baixinhos, né? Eu estou repetindo aqui a linguagem que vocês estão acostumados, né? Mas o problema não está aí. O problema está que o auxílio emergencial acabou
elevando o consumo e os preços estão subindo, né? Então, veja bem, aqui tem uma explicação elementar, né? Que, claro, ele sempre disse que ele não entende nada de economia e, na verdade, ele provou que não entende, porque o supermercado não é formador de preço. Esse é o primeiro ponto, né? O supermercado não forma preço. E tem um exemplo, né, já que o arroz está na crista da onda, é só pegar o preço do arroz no atacado, que vai subir quase 60%, e no supermercado vai subir 4%. 4 não chega a 5%. Né? Então, quer dizer, supermercado não forma preço. Né? Então, a primeira narrativa do governo, dizendo que tomou uma iniciativa e tal. Mas o que tem de importante nisso aí é a celeuma que criou dentro do governo, quando o ministro da Justiça intima a Associação Brasileira de Supermercados para prestar conta dos seus preços. E a reação do ministro da Economia foi imediata. Que história é essa? Vão querer tabelar preços? Né? Então, quer dizer, vejam a narrativa que se constrói e o desatino total da política do país. Porque você não tem uma política de segurança alimentar, então você deixa ao sabor do mercado. Então, é impressionante esse ponto, né, de você não ter minimamente noção do que é o preço dos alimentos, como é que eles se formam e quem conduz esse preço. Na mesma live estava presente a ministra da Agricultura. E é importantíssimo ver o que a ministra da Agricultura fala. É quase que um louvor aos grandes produtores. Ela diz o seguinte: esse foi um ano que os produtores rurais, sobretudo os produtores de arroz, tiveram um lucro. E isso é muito bom, porque nos últimos 10 anos, eles trabalharam no vermelho. Muito bem. Aí, quer dizer, o aumento do consumo não é um problema dos produtores rurais, segundo ela, mas decorre do desequilíbrio nos preços causados pelo consumo gerado devido ao auxílio emergencial. Veja bem, uma conexão entre a questão colocada pelo presidente como supermercado e taxação da coisa. Aí, é muito simples. O que dizem os dados? O que dizem os dados sobre isso? Eu fui lá hoje de tarde e peguei a série histórica que o CPEA da USP faz de 2010 a 2020, do preço do arroz. A saca de arroz de 50 quilos, em janeiro de 2010, era R$ 29,00, ou em dólares, $17. Em janeiro de 2015, ela estava em 37. Em janeiro de 2020, ela estava em 48. Em julho de 2020, ela estava em 63. Em 31 de agosto, ela pulou para 94. Veja bem, o que tem embutido aqui? Tem uma falsa afirmação que os produtores estavam trabalhando no vermelho. Qualquer produtor que trabalha no vermelho há 10 anos, ele está quebrado. Ele não está mais trabalhando. Então, é uma narrativa que não tem resultado. Fiz uma correlação desses valores com o INPC. Nesse período de janeiro de 2010 a agosto de 2020, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor subiu 77%. E os preços do arroz, da saca de 50 quilos, pago à vista para os produtores, subiu 216%. Então tem uma margem extraordinária aqui, uma diferença de preço de mercado, né? E que não autoriza nenhum ministro da Agricultura dizer que esse setor estava trabalhando vermelho. Ao contrário. Quer dizer, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor variou 77% nesse período e o preço desses produtos aumentou 215%. Então, quer dizer, esse primeiro argumento aqui, ele já não guarda nenhuma consistência com a realidade. Né? Essa primeira narrativa. Bom, essa narrativa, ela é coadunada com os representantes do setor agropecuário.
O que diz a Confederação Nacional da Agricultura no dia seguinte a essa live? Ela diz o seguinte: o produtor rural não está tirando margem, nenhuma vantagem sobre os outros elos da cadeia produtiva. Nós apenas estamos recuperando os preços do mercado agropecuário. Isso aparece, então, na questão de fundo colocada aqui. Há uma valorização, sim, do preço no setor primário. É um setor que tem, no caso do arroz, uma hegemonia da produção nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né, que responde por a maior parte da produção no país, mas que tem alguns segmentos que dizem o quê? Olha só o que diz a narrativa, então, em contraponto à narrativa do CNA. A Associação Brasileira da Indústria de Arroz, o que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: estamos tendo muita dificuldade para encontrar o produto no mercado. Nos últimos 30 dias, a matéria-prima subiu 35%. Num mês. Né? Claro, porque, veja bem, como o Haroldo falou, o arroz, o milho, a soja, são commodities internacionais. O preço dessas commodities, é definido pelo preço do mercado internacional. Quando tu está ganhando em dólar lá fora, tu quer fazer o quê? Ganhar o mesmo valor em reais aqui dentro. Né? E você utiliza um conjunto de mecanismos para isso. Né? E um deles foi o quê? Um deles foi esvaziar a disponibilidade interna dos alimentos no Brasil. E o preço subiu enormemente. Né? Então, o que significa isso? Que o governo federal tem um preço mínimo para o arroz. O preço praticado no dia 31 de agosto está 290% acima do preço mínimo assinado pelo governo lá no Plano Safra. Né? Esse é um diferencial extremamente eloquente para explicar o que está acontecendo nessa crise. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque se constrói uma narrativa, às vezes, que não necessariamente elas estão coladas com a realidade. Né? E quando o governo federal faz a segunda narrativa, e que essa narrativa ela perpassa um conjunto de autoridades governamentais, representantes dos setores produtivos e de analistas, inclusive, eu fiquei um pouco preocupado com essa discussão que eu acabei lendo, sobre a ideia de que grande parte desse problema está direcionado à expansão da demanda, sobretudo essa expansão sendo credenciada ou creditada ao auxílio emergencial. Eu estava com um pé atrás sobre isso, porque a gente sabe que o auxílio emergencial ele pega numa parcela, quem acompanhava o mercado de trabalho sabia que nós tínhamos antes da pandemia 30, 40 milhões de pessoas ou no subemprego, ou no desemprego, ou desalentado, ou na informalidade, com nível de renda extremamente baixo. Né? E a pandemia só agravou essa situação, que não é uma situação da pandemia, que já é anterior. Né? E, portanto, a própria live, né, do presidente, nesse mesmo dia, ela vai reafirmar a ideia de que o problema é derivado, então, da expansão do consumo dos produtos da cesta básica, em particular do arroz, do feijão e do óleo de soja, promovido pelo auxílio emergencial. Felizmente, nós temos 2 estudos agora qualificados sobre isso, e os 2 feitos na FGV nesse mês. Eu resgatei os 2 estudos, tá? Um estudo se chama O Efeito da Pandemia sobre o Mercado de Trabalho como um todo e sobre a renda dos trabalhadores. Esse estudo mostra o quê? Que no segundo trimestre de 2020, quando a pandemia teve o seu grande efeito no Brasil, que foram os meses de abril, maio e junho, né?
a renda caiu 20%, né? E fez com que o índice de Gini voltasse a crescer para 2,8%. Muito bem, a renda caiu para todos, só que ela caiu para os 50% mais pobres muito mais. Os 50% mais pobres tiveram uma queda de renda de 27,9%, enquanto que os 10% mais ricos tiveram uma queda de 17%. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem que ter um cuidado do ponto de vista de credenciar o auxílio emergencial de R$600, que na grande maioria não recompõe aquela renda mínima que essas pessoas tinham antes da pandemia, ao aumento do consumo. E eu vou mostrar como não teve esse aumento de consumo. Quer dizer, eu não, né? O IBGE já mostrou isso. Né? Muito bem. Então, o que aconteceu aqui? Grande parte dessa queda da renda, sobretudo por 50% mais pobres, se deve às medidas de redução da jornada de trabalho com consequente redução dos salários. Teve situações expressivas de pessoas que tiveram 75% de redução dos salários, 50%, 25%, chega a 10 milhões de pessoas que estão nesse horizonte. E quem foi mais afetado nesse aspecto? Dois segmentos sociais. Em primeiro lugar, as mulheres. Em segundo lugar, aquela parte dos empregados privados formais, que perderam a parte da sua renda em função do contrato de trabalho que foi feito. E com isso, então, esse primeiro estudo da FGV, ele mostra que há uma grande disparidade do ponto de vista de você olhar para a realidade que emerge durante a pandemia, o mercado de trabalho, e imaginar que o auxílio emergencial é o elemento que está promovendo a expansão do consumo. Tem que ter um cuidado com isso. E os dados todos estão mostrando que não é bem assim. Segundo estudo, para corroborar essa tese, que acabou de sair da FGV também, uma avaliação do auxílio emergencial. Um estudo de avaliação do auxílio emergencial que mostra o quê? Pega 3 meses, né? Abril, maio e junho. E vai olhar o quê? A perda de renda em cada um dos meses que esses segmentos tiveram e aquilo que foi compensado nessa perda de renda pelo auxílio emergencial. E como eu tenho pouco tempo, mas é um estudo fantástico, vocês podem procurar lá no site da FGV, uma avaliação do auxílio emergencial, o que eles vão dizer? Qual é a conclusão? Em todos os casos pesquisados, né, as pessoas que receberam, a maior parte, não houve, nesses meses pesquisados, nesse segundo trimestre, não houve a reposição da renda perdida. Seja pela primeira parcela, e vamos lembrar que o auxílio emergencial começou em abril, maio e junho. Nesses 3 meses, o auxílio emergencial ele não compensou a perda de renda que essas pessoas tiveram. E eles têm, inclusive, o indicador. Por exemplo, em maio, o nível de renda era R$ 169, né? A renda per capita familiar. Com o auxílio emergencial, ela voltou para 156, ou seja, ela não conseguiu chegar onde ela estava. Segundo, a renda per capita, quer dizer, com o auxílio emergencial, ela chega em R$ 129 no mês de junho. Então, a reposição que foi feita da renda nesses 2 meses, ela sequer deixa o nível de renda dessas pessoas aquele nível prévio à pandemia, ou seja, ao mês de março de 2020. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque como é que você pode concluir, então, que essas pessoas foram no mercado, ampliaram a demanda e, com isso, impulsionaram o preço dos alimentos? Eu acho que a gente tem a obrigação de olhar para essas informações mais qualificadas e, nessa perspectiva, frear um pouco essa análise,
Porque esse, na minha interpretação, não é o ponto que explica a expansão dos preços dos alimentos. Né? Em hipótese alguma. E sabe, aí, tendo esses dois estudos, eu não me contentei com eles. Eu fui ver a pesquisa do comércio. Peguei as pesquisas, o IBGE faz todo mês a pesquisa mensal do comércio. E o IBGE pesquisa 8 setores do comércio. 8 grandes setores. Produtos de higiene, de limpeza, e um dos setores se chama supermercados, hipermercados, produtos alimentares e bebidas, que é o grosso do consumo alimentar. O que aconteceu nesses meses aí? Mês de abril, o comércio todo, todos os 8 setores foi negativo em 11,8%. Mês de maio, houve um aumento positivo. O setor de alimentos reagiu um pouco e teve um aumento de 7%. Só que no mês de junho, ele voltou a ser negativo, e no mês de julho, que é o último dado, ele ficou 0. Ou seja, dos 8 setores, o único setor que não reagiu mais depois da pandemia, depois da reação do comércio, os outros setores todos reagiram, foi o setor de supermercados, hipermercados, produtos alimentares, bebida e fumo. Esse é mais um indicador importante que diz o quê? O consumo está quase parado. Porque se fosse verdadeira a tese que o auxílio emergencial tinha impulsionado o consumo, o primeiro setor, o primeiro que devia dar resultados positivos e bastante fortes seria esse. E é o único setor que não está reagindo conforme os demais. Então, aqui nós temos 3 elementos qualitativos e quantitativos que demovem qualquer tese sobre o impacto do auxílio emergencial na recomposição da demanda por alimentos, e que essa recomposição da demanda, por exemplo, por alimentos é responsável, então, pela aceleração dos preços da cesta básica. É tão estapafúrdia essa explicação que não tem como, né, você aceitá-la, né? Muito embora eu tenho aqui os nomes, não vou nem... Mas vários economistas, analistas econômicos estão entrando. Não se dão o trabalho de olhar o movimento de preços, não se dão o trabalho de ir lá olhar o que está acontecendo no comércio, o que está acontecendo na indústria, né? E tudo se explica, então, pelo preço dos alimentos, pela expansão do consumo via auxílio emergencial. Quando você tem um estudo qualificado, que nem esse da FGV, que mostra, com todos os dados, que o auxílio emergencial não repõe sequer a renda que o cara tinha antes de começar a pandemia, como é que você pode afirmar que é esse sujeito ou esse segmento social que está impulsionando a demanda por alimentos e, a partir daí, desencadeando o movimento de preços aceleracionistas da cesta básica? Porque é impossível, né? Então, o que me leva, então, a trabalhar é um pouco essa outra informação, né? Essa informação que nós temos nos últimos dias que olhar sobre o que aconteceu no mercado internacional, né? E no mercado internacional aconteceu uma coisa muito, muito importante do ponto de vista da lei que regula os preços, né? Por quê? No caso particular do arroz, vem naquilo que o Haroldo tocou, que o Maurício também tocou, os países, quando começou a pandemia, se precaveram, muitos países. É só vocês olhar quem são os grandes players na questão do arroz no mercado mundial. São os países asiáticos. A Tailândia, as Filipinas, a Malásia, são os grandes exportadores de arroz. Esses países, por decisão de política de soberania nacional, foram taxados para evitar a exportação. E com isso, o mercado mundial de arroz, de alguma forma, ele se esvaziou. E criou, então, espaço para que o Brasil entrasse nessa seara. E o Brasil, então, passou a exportar arroz.
fortemente a partir dos meses de março, mas muito mais a partir do mês de abril e de maio. De janeiro a junho, de janeiro a agosto, o Brasil exportou 1,153 milhões de toneladas de arroz. Os dados da Comex, agora, recente, esse dado não tem parâmetro nenhum na história da série de exportações de produtos agropecuários que começou em 1997. É o maior dado, né? Então, o Brasil exportou. Quando que você, em 8 meses, você exporta quase 1,2 milhões de toneladas. No ano de 2019, para se ter um parâmetro, o Brasil exportou 660 milhões de toneladas, né? E agora, 660 mil toneladas. E agora, em questão de 8 meses, exporta o dobro, pelo diferencial de preço, né? E, portanto, então, a desvalorização do real contribuiu enormemente para que você direcionasse a produção para o mercado externo. E esses exportadores, eles ganharam o prêmio. Qual é o prêmio que eles ganharam? Parte deles, né? Nem todos estão nessa cesta, mas uma parte deles está. É porque eles exportaram sem ser taxados. E agora parte deles vão importar com imposto zero. Porque o governo acabou de flexibilizar, dado o impasse que tem no mercado, a falta do produto, isentou até dezembro de imposto de importação. Grande parte dos caras que exportaram utilizando o dólar alto vão ser os mesmos que agora vão importar a preço zero, em termos de imposto. Então, vejam a forma errática que tem na política macroeconômica do país, nesse aspecto, sob a égide do Paulo Guedes, né? Que não se pode fazer nada, tem que deixar os mercados fazer, os mercados estão fazendo isso mesmo, né? Só que lá nos Estados Unidos vai perguntar se lá no Tio Sam eles podem fazer isso. Não, lá tem política de segurança alimentar estratégica e ninguém faz isso, né? E, portanto, então, o que nós estamos vendo no Brasil, para eu não me alongar muito, é exatamente esse momento, então, de uma crise estrutural que vai muito além, como disse o Maurício, da cesta básica dos alimentos. O aumento das cestas básicas dos alimentos é um reflexo momentâneo de uma crise muito maior. E uma crise muito maior que passa por duas dimensões na minha leitura. A primeira dela é de um governo que não tem muitos compromissos com o país, né? O governo que demonstrou várias vezes que tem poucos compromissos com o país, e nesse caso a política de segurança alimentar é um exemplo clássico, porque em momento nenhum, seja o ministro da Economia, seja o presidente da República, seja o vice-presidente, que gosta de falar também essas bobagens por aí, falaram na importância de estoques reguladores. Nenhum momento, né? Ou seja, se abdicou de uma política central nessa hora de pandemia na questão alimentar. E você ter estoques reguladores para controlar os preços. A função básica dos estoques reguladores, já lá da época de Keynes, no pós-guerra, já se discutiu isso, né? Ela tem aquela função de equilibrar os preços. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo no Brasil. E o segundo ponto, e o Maurício tem razão, nós vamos viver tempos sombrios pela frente. Se já estamos vivendo, não é ser pessimista, é olhar a realidade. E o que nos mostra a realidade, né? A realidade nos mostra que nós temos um impasse enorme econômico no país e que vai levar a uma situação social mais degradante ainda do que ela já estava anteriormente à pandemia, né? Então, esses são os dois dilemas que nós estamos vivendo no Brasil. Nós temos um governo cuja intervenção não se dá por um credo que não se deve intervir em questões estratégicas, e, por outro lado, nós temos uma sociedade com um conjunto de pessoas alheias a essa sociedade, já excluídas dessa sociedade, e que a pandemia vai fazer o quê? Ela vai ampliar esse fosso, né? E o dado que a FGV já levantou
é importantíssimo, porque o dado de 2 ou 3 meses, mas já quase vê um índice de Gini subindo 3 pontos percentuais em 3 meses. Isso é muito, né? E que revela, então, que o fosso da sociedade brasileira entre os ricos e os pobres vai aumentar. E vai aumentar muito, né? Então, eu fico um pouco por aqui. Teria um conjunto de outros pontos que eu podia levantar. Eu levantei alguns elementos também na área da produção, particularmente, mas o Haroldo já tratou. Eu só queria dizer, no caso do arroz, eu fui lá no IBGE e olhei os últimos 3 anos. No levantamento sistemático da produção agropecuária. De fato, da safra de 2019 para a safra de 2020, há uma redução de 1,6% da área plantada. Todavia, a produção vai crescer, é uma estimativa de crescimento da produção de 6% a 7%. Ou seja, nós não temos um problema de redução, porque a produtividade está compensando a redução da área. E com isso, os dados do IBGE no levantamento sistemático da produção agropecuária estão mostrando aumento da produção de arroz, né? Obviamente que isso não vai atender uma demanda imediata. Por quê? Porque para corrigir esse problema causado agora, nesse primeiro semestre, você vai levar um semestre ou 2. Mesmo com a autorização de importar 400 toneladas até o final do ano, 400 mil toneladas. Né? Essa foi a autorização do Ministério da Economia. Os agentes econômicos estão autorizados em importar 400 mil toneladas a taxa zero, ou sem imposto. Né? Só que, no conjunto da demanda do arroz do país, isso significa 10%. E como grande parte da produção foi destinada para o mercado internacional, nós vamos viver esse drama. Mas não é só com arroz, é um conjunto de outros problemas. Então eu devolvo aqui um pouco a palavra para o Maurício e depois para o Haroldo. Se querem fazer mais, vamos utilizar mais 5 minutos cada um, não mais que isso, tá? Bom, Laura, acho que em relação ao que você coloca, o que o Haroldo coloca, a gente temos que fazer essa é a discussão, não é, você deixa muito claro, não é um problema de demanda, né? A expansão dos preços não é um problema de demanda, nitidamente, e essa narrativa ela está orientada para sobrevalorizar o auxílio emergencial e para justificar medidas de contenção de gastos do governo com as camadas populares já para esse ano, como, por exemplo, a reforma administrativa, e para os próximos anos, que virão a rodo, né? Novas ondas de reforma administrativa estrangulando o serviço público, novas ondas de reforma, de contra-reforma trabalhista, novas ondas de contra-reforma previdenciária. Então, continua essa legitimação. Então, inclusive, quando a falácia é gigantesca como essa, que como deixa claro que não é um problema de demanda, há um discurso oficial, né, para preparar o terreno para novas ondas de contra-reformas, que obviamente vão no sentido de sequestrar a propriedade e a renda dos trabalhadores, né, direcionando para o processo de acumulação de capital. E, de outro lado, também não é um problema de oferta. E é isso que é o ponto, porque a gente está tendo, e o Lauro colocou muito bem, por mais que haja uma queda da área plantada nesses setores, o ganho de produtividade compensa enormemente. Só que aí que está. Não é um problema de demanda, não é um problema de oferta. Qual é o problema? É um problema do capitalismo dependente, é um problema da nossa posição na disputa internacional, é um problema do perfil do nosso modo de produção capitalista. Então, aí que está o central. Não é um problema de oferta, não é um problema de demanda. É um problema da forma como o Brasil está inserido nessa dinâmica. E eu dou aqui e acrescento alguns pontos. O Lauro tem muita razão quando coloca, né, o auxílio emergencial, de maneira nenhuma, ele compensou as perdas salariais e de propriedade. Porque tem que estar muito claro. Primeiro, as famílias brasileiras não têm acesso à propriedade urbana, então o grosso do seu rendimento está indo para habitação, para o pagamento de aluguéis, via de regra, metade do gasto com habitação vai para o aluguel, e o aluguel continua se expandindo, que é um gasto morto, que vai para a dinâmica do rentismo e da especulação imobiliária das grandes cidades. Outra parcela de uma população que não tem nenhuma capacidade de renda de comprar propriedade, né, de uma parcela só, vai para os cartões de crédito,
vai para as parcelas das faturas de lojas, né, como Magazine Luiza, Casas Bahia, né, e para o amplo endividamento. Então, vai para o sistema financeiro, que é o que está por trás disso. Então, o que está acontecendo que aí que está a questão central, é um problema do capital, é um problema do capitalismo, né? Não tem como a gente enfrentar isso sem fazer essa crítica, não é um problema de demanda, não é um problema de oferta, é um problema do capitalismo e de um governo que está completamente alinhado ao modo de produção capitalista em escala mundial, e está aqui a serviço, obviamente, das potências econômicas, não está nem a serviço da soberania popular e nacional, né? E que desmonta aquela ideia que foi construída de um governo que estava ali para defender o Brasil acima de tudo, né, e Deus acima de todos, certo? Porque como o Brasil obviamente não está acima de tudo, porque se bate continência para os Estados Unidos, e Deus não está acima de todos porque o pão, né, como falou o Haroldo, né, as culturas religiosas, inclusive, sempre estiveram associadas com a partilha do pão, e não há pão para ser partilhado nessa sociedade, pelo contrário, né, é a impossibilidade das populares acionar ao menos o consumo mínimo, né, de sobrevivência. Então a gente vai viver essa dinâmica, e o que é mais contraditório ainda, para encerrar, né, não é um problema de oferta, não é um problema de demanda, e mesmo assim se avança contra a floresta. Olha o que está acontecendo nas queimadas, né, que são queimadas deliberadas já há 2, 3 anos, que é uma forma, basicamente, do quê? De ampliar a fronteira agrícola. Para quê? Para transformar terras que não eram objeto de exploração e mercantilizadas em terras mercantilizadas para exploração de capital. Então, o nosso problema, basicamente, é qual? É a ampliação violenta da taxa de lucro, que é a exigência dos capitais em crise, e que, no caso brasileiro, onde o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, como disse já o bordão da Rede Globo, por quê? Porque o setor agromineral é um setor estratégico da acumulação de capital na economia dependente brasileira, então se intensifica até o osso a exploração desse setor, né, sem nenhum tipo de soberania nacional e, no limite, até vendendo as terras para os estrangeiros, que é o que está acontecendo de maneira deliberada. Então, para encerrar, eu diria que a gente tem um papel fundamental, e aqui o NECAT parabeniza já o Lauro e todos aqui pelo debate, que é de desconstruir, de destruir essa ideologia que está sendo criada, de que eu li, inclusive estava lendo, eu até achei esdrúxulo, né, antes de entrar aqui, hoje pela manhã, pela tarde, ao fazer a discussão aqui, preparando a intervenção, que é, de fato, o Lauro tem razão, é hegemônico, nos jornalões aí, é hegemônico a narrativa de que é um problema da ampliação da demanda pelo auxílio emergencial. E, para mim, isso é típico, né, de uma impossibilidade do capitalismo brasileiro funcionar, se não pelo arroxo permanente contra as condições populares. E, para isso, o discurso do estrangular, o discurso da necessidade, né, de arrochar o salário dos trabalhadores está colocado, porque é disso que se trata quando o Lauro tem razão. Quando se constrói a narrativa de que o problema é a ampliação da renda dos trabalhadores, é preparação de terreno para arrochar ainda mais a renda dos trabalhadores diante do que já está. Então, a gente tem um papel fundamental para dissolver essa discussão e mostrar claramente onde está o problema, que não está nem na demanda, nem na produção, mas está na dinâmica capitalista dependente brasileira diante da condição do mercado internacional. Obrigado, Lauro, obrigado a todos, aí o Haroldo que participou e a todos os demais que estão aqui com a gente. Obrigado, Maurício, até uma próxima. Agora o Haroldo, por favor. Bem, eu queria, vou ser rápido, eu queria ressaltar só alguns pontos. Óbvio que essa narrativa que o Lauro colocou, né, o ministro da Agricultura, fala desse embate produtor e consumidor, versus consumidor, é tudo que a gente não precisa, né, nesse momento, e parece que estão procurando culpado, né, por essa situação, e que a gente viu, se houve ou se não houve contribuição dessa auxílio emergencial, tem alguns estudos que mostram muitos aqueles que receberam um valor maior do que a Bolsa Família, né, para algum setor, mas, obviamente, essa narrativa não é tão acertada. Eu queria ressaltar essa questão da crise estrutural, né, o desmonte. Eu queria colocar que a curto prazo a gente às vezes não sente, e aqui nós estamos aí com pessoas bastante qualificadas aqui no grupo, né, nós estamos aí com
pessoas que podem contribuir também com esse debate. Eu queria falar da Conab, né, que é a questão estrutural no primeiro momento, das CEASAs, né, que a gente viu algumas já com intenção de privatizar, né, é uma estrutura, as centrais de abastecimento que ainda tem um papel estratégico, né, do mercado regional, que a gente vê, e a própria Embrapa, né, a Embrapa, eu tenho alguns amigos na Embrapa, agora há pouco o Murilo Flores, que é presidente da Embrapa, eu acho que ele estava aqui no grupo, não sei se ele saiu, poderia falar com mais propriedade, mas a Embrapa está passando por uma série de dificuldades. Eu falei com alguns amigos aí que estão pagando do bolso para colher experimentos, né, infelizmente. Isso aí vai ter repercussão a médio prazo, né, não a curto prazo. Isso aí afeta, né, a Embrapa acabou de desenvolver uma cultivar que pode voltar, né, a viabilizar a produção de arroz de sequeiro, que diminuiu enormemente, né, a produção de arroz de sequeiro no Brasil. Isso aí concentrou muito em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a pesquisa ainda tem um papel importante, né, em desenvolver novas tecnologias, principalmente, né, porque soja, a tecnologia nacional perdeu a corrida, né, nós estamos aí na mão de poucas empresas que dominam a genética. Agora, nós não podemos deixar Embrapa, a EPAG, que atua, né, em arroz fortemente, tem um programa de controle da genética, né, possui as cultivares para pequenos produtores, na própria mandioca, né. Então, eu queria colocar essa questão, que é a parte estrutural, a crise estrutural que está se visualizando aí a médio prazo. O próprio orçamento da Embrapa agora foi reduzido grandemente, né, inviabilizando até colheita de experimentos. Tem um amigo no Nordeste que fala disso. Então, isso aí traz consequências, né, consequências sérias aí que depois muitas das pesquisas, né, em milho, feijão principalmente, mandioca e arroz, tá na mão do setor público, da pesquisa pública e extensão rural. Então, isso quero ressaltar isso aqui, obviamente que a narrativa, o Lauro colocou, né, mas que houve uma... E sobre arroz e feijão, houve uma redução do consumo ao longo dos últimos 20, 30 anos. A gente verificou, né, o arroz reduziu aí na faixa de 20% a 30% o consumo per capita, o feijão também, por consequência, né, se consumia na década de 70 14% a 17%, algumas regiões, 17 quilos por ano per capita. Hoje, se a gente chegar a 10, 11 quilos, e olhe lá, se chega. Então, essa fast food, essa questão do preparo do alimento, né, da questão de não ter tempo de fazer alimento em casa, isso aí mudou, né, desde a década de 70 mudou um pouco o cenário. E dizer que as cooperativas, a gente tem bastante contato com a cooperativa de Santa Catarina, que elas estão com capacidade na faixa de 70%, 80% se exportou muito, isso é com certeza, o Lauro tem razão, né, 1,2 milhões de toneladas é muito, né, não teve essa regulação, e que houve um pouco incremento, sim, do consumo de arroz no doméstico, desde fevereiro, segundo essas cooperativas, e a Brasil Rice, né, que congrega várias cooperativas. Não foi tão significativo, mas houve que as pessoas mais em casa, houve um pouco, aumentou um pouco o consumo, e já vinha abaixo. Mas, obviamente, eu aponto, conforme o Lauro colocou, esse 1,2 milhões de toneladas, que a exportação foi muito elevada esse ano, né, se vendeu, não teve essa regulação de estoques. Isso mas eu queria, acho que tem mais gente aí, o Cláudio Rigon, o Rogério Goulart, tem pessoas aí, Márcio, tem muitas pessoas que podem contribuir, o Mior, tem pessoas aí que podem contribuir bastante nesse debate. A questão das CEASAs, né, acho que no Rogério nós estamos com um estudo lá, a questão da Conab, no papel estratégico, acho que teria, para Santa Catarina seria importantíssimo. A Conab tem 300 mil toneladas de estoque, é quase nada. Santa Catarina consome mais de 4 milhões e importa de outros estados. Eu teria que ter pelo menos 2 a 3 milhões de toneladas para
assegurar o Nordeste, né, um consumo mais para criações de pequenos animais, e para Santa Catarina, infelizmente, não se tem. Aí nós temos que apelar para o Paraguai, se o Paraguai tiver milho. Ok? Eu queria ressaltar essa questão estrutural das CEASA, não sei se alguém tem essa posição, a Conab e a própria Embrapa, né, aí junto com as estaduais. Ok, Lau? Obrigado, Haroldo. Obrigado pela presença também. Eu vou aproveitar só 2 minutos para fazer 2 comentários. Eu vou voltar à questão econômica de fundo, a esse ponto, quando há uma correlação indiscutível nos dados, né? Você vai na questão cambial e vai no comércio exterior. Se você vai lá nos dados do comércio exterior de 2020, que estão disponíveis na Comex, né? Até agosto eles estão lá disponíveis, e vai nos dados da política monetária, do câmbio, né? Você vê essa relação. E não é o acaso, então, que você vai ter quase 1,2 milhões de toneladas destinadas ao mercado, porque o ganho é extraordinário. Temos que falar as coisas que são reais. O ganho extraordinário desses setores porque, olha só, quando você faz a paridade para o dólar, o preço da saca de 50 quilos de arroz em janeiro de 2010 era 17,3 dólares. Em 31 de agosto de 2020, é 17,1 dólar. Claro, nós temos uma desvalorização cambial que chama esse atrativo e que faz com que você tenha um ganho real. Os exportadores tiveram um ganho real de 216%. Esse é o ponto. É isso que explica o que acontece. E quem diz isso para nós, talvez seja o digníssimo presidente da República, que eu quero voltar à live dele, que tem uma frasezinha muito interessante, que ele diz na live do dia 10/9, que ele diz o seguinte: eu sei que os agricultores estão surfando na onda do dólar alto, mas eles estão fazendo isso porque eles estão no seu direito. Afinal de contas, eles já operavam com prejuízo há mais de 10 anos. Fecha aspas. Essa é a live do presidente da República, dizendo que ele está achando bom, inclusive, que os agricultores estejam surfando no dólar alto e provocando, porque a questão de fundo não é auxílio emergencial, não é queda de safra, não é redução de área, não é nada. É essa questão da destinação do produto produzido no Brasil no mercado internacional. Então, esse é um ponto que eu queria deixar marcado, que para mim esse explica grande parte do que nós vamos viver, não só na questão do arroz, do feijão, porque todos esses produtos, a maior parte deles são commodities determinadas, cujos preços são determinados no mercado internacional. E aí, eu queria, como tem muitos estudantes de economia também assistindo, que me deixa muito triste, como professor de economia, ler 2 economistas que estão aí nos jornais explicando a situação atual. O primeiro diz o seguinte: estamos vivendo essa crise de elevação dos preços dos alimentos porque tivemos uma política expansionista muito forte durante a pandemia. E com isso, essa política estimulou a demanda e o resultado agora nós temos um desequilíbrio nos preços. Eu não sei onde é que esse economista tirou o seu diploma, né? Porque é uma análise das mais simplórias possíveis. O segundo diz o seguinte: o Brasil está de parabéns, porque foi o único país produtor que conseguiu abastecer o mundo durante a pandemia, sem causar qualquer problema. Fecha aspas. Né? Vou preservar os sujeitos e não vou sequer dizer o nome, porque não merece. Né? Então, quando nós temos economistas, analistas, que têm essa leitura do que está acontecendo, nós estamos muito mal, do ponto de vista de interpretar a nossa realidade. Né? E quando você se debruça, eu quero justificar aqui que eu chamei essa live, mas eu me empolguei, e hoje à tarde eu passei a tarde toda estudando isso. E fui atrás de dados. Eu gosto de olhar dados, eu gosto de olhar indicadores. E aí eu olhava a narrativa e eu olhava os dados. E, de fato, há uma desconexão muito grande entre a narrativa oficial e a narrativa dos setores empresariais e o mundo real que nós estamos vivendo.
E isso acho que é um desafio enorme, não só para nós do NECAT, mas para todas as entidades, CIPAGRE, DIESE, um conjunto de organizações que nós temos que problematizar mais esse tipo de debate, né? Esse tipo de discussão, aprofundar esse debate, né? E eu acho que isso, o NECAT está cumprindo a sua função como uma universidade pública, e com isso eu quero agradecer a todos que tiveram aqui, uma audiência muito grande, né? Participaram e que chegaram até o final agora dessa nossa live. Esse debate vai estar disponível no canal do YouTube do NECAT, quem quiser assistir ou divulgar ele depois, né? E mais do que isso, agradecer fundamentalmente o Haroldo e o Maurício pela gentileza de ter participado com a gente. E, na medida do possível, nós vamos fazer outras discussões quando a conjuntura nos empurra para essa situação. Grande abraço a todos e nos vemos em breve. E convido a todos a ficar ligados no site do NECAT, no blog, no Facebook, no YouTube, que nós estamos com uma equipe agora um pouquinho mais densa. Antigamente era eu e o Vicente, agora nós estamos com o Matheus Rosa, com o Matheus Froza, a Lilian, filha do Haroldo, está lá trabalhando com a gente. Em breve vai vir outro pesquisador. Então, o NECAT está fazendo um upgrade agora e vai atacar mais alguns pontos. Nós vamos acompanhar mais de perto esses setores econômicos de Santa Catarina, do ponto de vista de qualificar um pouco mais as análises que estão sendo feitas, e com isso acho que a gente cumpre a função de uma universidade pública que a sociedade espera da gente. Grande abraço a todos, então.